Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos novamente abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Se o Senhor permitir, estarei hoje concluindo o capítulo 4 deste livro que nós temos pregado já há um tempo. Que cada palavra que o Senhor falar nessa noite, possamos meditar, aplicar o nosso coração, sabendo que é a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, Deus justo, Deus soberano, nos encontramos, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra, da Tua presença em nós, e te suplicamos, ó Pai, que o Senhor, nesta noite, venha mais uma vez ser conosco, nos abençoando em tudo, trazendo a Tua palavra à nossa mente e ao nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, apesar de mim, que possamos sair cheios, Senhor, entendendo a Tua palavra e aplicando em nossas vidas. Assim, ó Pai, é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Elizabeth Elliot, falando acerca do sofrimento, disse: as lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Como então lidamos com sofrimento? Nós temos falado muito sobre sofrimento quando falamos da primeira carta de Pedro. E essa é uma questão muito importante para nós que somos cristãos, já que o modo como respondemos a isso irá glorificar ou não a Deus, exaltará ou não o seu santo nome. Pedro escreve essa carta em um período, como já foi dito anteriormente, de grande perseguição contra a igreja do Senhor. Período de sofrimento na vida dos crentes, ali por volta do ano 64 depois de Cristo. Qual era o objetivo de Pedro ao escrever essa carta? O objetivo era orientar a igreja do Senhor a forma como eles deveriam viver diante das perseguições e diante dos sofrimentos. Os cristãos eram perseguidos por causa da sua fé em Cristo. E aí nós lembramos de todo aquele cenário de perseguição, terror, vivido ali por parte do Império Romano. O Império Romano perseguia os crentes, tendo o seu centro da perseguição, a cidade de Roma, e essa perseguição ela foi crescendo, aumentando, e culminou na morte de muitos crentes.
Para você ter a ideia de que o Coliseu, que está lá em pé até hoje, ele foi cenário de terror, onde famílias inteiras, crentes, homens, mulheres e crianças, eram entregues às feras, aos cães, aos lobos. Então ali o sangue de muitos crentes foram derramados, mas a palavra do Senhor crescia e o número de crentes aumentava mais e mais. Então os crentes eram perseguidos por declarar a sua fé em Cristo Jesus. E também perseguidos, não apenas pelo Império Romano, mas também pela sociedade. Aqueles crentes haviam saído de suas casas, abandonado suas terras, e agora habitavam em 5 províncias distantes da sua residência. Habitava ali na região da Ásia Menor, e ali cercado com aquela sociedade, os crentes eram perseguidos. E por que eles eram perseguidos e hostilizados? O primeiro motivo dessa hostilidade era porque os crentes não idolatravam a figura do imperador romano. Então a figura do imperador romano, ele era tratado como um deus, e aí ele deveria ser honrado e tratado como tal. Mas os cristãos entendiam que apenas Cristo é que deveria ser tratado como Senhor. E aí eles eram perseguidos por causa disso. O segundo motivo para essa hostilidade era devido ao comportamento santo da igreja. Então você imagina dentro de uma sociedade pagã, imoral, uma sociedade entregue à devassidão, o comportamento santo da igreja incomodava aqueles ímpios. E aí eles também eram hostilizados e perseguidos por causa disso. Isso daí não é muito diferente dos nossos dias. Se você busca ter santidade, manter uma vida santa diante do Senhor, naturalmente você também será perseguido e hostilizado. Portanto, era muito difícil ser um cristão nessa época. Nessas hostilidades, os crentes eram maltratados, caluniados, espancados, rejeitados, e tudo por causa do nome de Cristo, por defender as Escrituras. E aí Pedro vai encorajar a igreja a perseverar na fé. E aí ele faz isso em toda a carta, em todo o livro. Ele vai mostrar a figura de Cristo como aquele servo sofredor, aquele que sofreu, aquele que experimentou também o sofrimento, mas que ele cumpriu fielmente com a sua missão. Pedro irá exortar os irmãos sobre a maneira como deveriam viver diante de Deus e diante dos homens, mesmo em meio às lutas. Nesse texto que lemos, dos versos 12 ao 19, Pedro ele vai apresentar algumas recomendações. Eu aqui numerei 6 recomendações ou 6 princípios para os cristãos em sofrimento. E aqui, meus irmãos, não se trata de um sofrer comum, mas sofrer por causa do Evangelho e por seguir a Cristo Jesus. Voltando para o nosso texto, nós temos a primeira recomendação encontrada no verso 12. Vejamos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E aí Pedro ele vai comparar essa perseguição que estava ocorrendo ao povo de Deus. Ele usa esse termo, fogo ardente. Ele vai fazer essa comparação. Um fogo ardente que surgiu no meio deles. E é interessante que o fogo, quando pensamos em um incêndio, o fogo a tudo destrói. E para ser combatido, por exemplo, em um incêndio, é muito difícil. Nós temos aí o Jean, nosso bombeiro. Ele sabe a dificuldade que se tem quando isso acontece. E aí, quando mais o fogo avança, mais destruição o fogo provoca.
É essa comparação que o escritor faz diante das perseguições. Então a igreja não deveria estar o quê? Surpresa. Ele diz, não se admirem. Porque levar o nome de Deus, levar o nome de Cristo, defender a causa do Evangelho, é justamente isso que acontecerá com vocês. E alguns crentes dos nossos dias podem até se perguntar, ou se questionar, mas Deus, eu te servi a vida toda, ou boa parte da minha vida, eu fui fiel ao Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho dado um bom testemunho na minha família, aos meus amigos, no meu trabalho, aonde eu passo, mas agora eu estou enfrentando uma dificuldade, eu estou enfrentando uma enfermidade, eu estou enfrentando uma dor, uma provação, uma luta, eu estou passando pelo desemprego, a empresa que eu administrava fechou. Deus, eu não esperava que após eu ser um crente, eu poderia passar por algo desse tipo. E a resposta de Pedro é, não estranhe isso que está acontecendo com vocês. O fato de sermos crentes não significa que não passamos pelo sofrimento, ou que não passaríamos pelo sofrimento. E aí muitas igrejas talvez façam até essa promessa. Venham a Cristo, porque você estará livre dos seus problemas. E a Cristo te livra de um problema maior, o inferno, a condenação eterna. Mas nós não somos livres totalmente deste mal. Nós não estamos livres. Isso faz parte da vida de todos, inclusive na vida dos crentes. Mas a questão é que aquilo que o Senhor nos promete é que Ele não nos abandonaria nesse processo. A cada luta, a cada prova, a cada dor, o Senhor está conosco. Nós podemos nos agarrar a isso. Nós podemos confiar naquilo que Ele nos disse, naquilo que a palavra nos promete. Portanto, a primeira orientação que Pedro dá é não estranhe como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Porque isso não é extraordinário, mas é algo comum. Faz parte da vida de todos os cristãos. Para reforçarmos isto, veja comigo Mateus capítulo 10. Você marca aí na sua Bíblia, continua no livro de Pedro, mas abre lá, Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, as palavras de Cristo, para reforçarmos esta ideia. Mateus 10, a partir do verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai a seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra progenitores e matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então Jesus declara aquilo que aconteceria com seus seguidores. Portanto, não é uma surpresa, não estranhe. Mas há ainda um propósito maior em tudo isso, desse fogo ardente que arde no meio do povo de Deus. E ainda no verso 12 ele diz, volte lá para o texto de 1 Pedro.
Ainda no verso 12 ele diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado o quê? A provar vocês. Então Deus usa destes sofrimentos a fim de purificar os seus servos, os seus filhos. É semelhante a um metal que ele é apurado ali no fogo, retirando as impurezas, e quanto mais ele é colocado no fogo, mais aquele metal ele é apurado. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos prova. E o objetivo é nos experimentar e tratar da nossa vida, para que no fim venhamos a ser encontrados fiéis ao Senhor. Se a sua fé é de fato genuína, verdadeira, a provação dirá isso. Interessante que há pouco tempo atrás nós passamos por um período de pandemia e podemos dizer que foi um período também em que crentes foram experimentados, foram apurados. Nós nos encontramos aqui com uma parte da igreja que permaneceu fiel, mas muitos crentes abandonaram simplesmente o Senhor. Muitos lamentaram o fato de que as igrejas haviam sido fechadas. Muitos lamentaram, mas outros não se incomodaram com isso. Portanto, isso é comum que aconteça. Nós seremos experimentados, e é isso que Pedro tanto bate e diz: não se surpreendam com tudo isso. No verso 13, temos a segunda recomendação. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. E aí Pedro ele vai mencionar uma atitude contrária à estranheza. Ao invés dos irmãos estranharem a questão do sofrimento, o motivo do sofrimento, eles deveriam se alegrar por sofrerem por Jesus. Porque dessa forma, ao sofrer, assim como Jesus também sofreu, eles eram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Isso é algo muito interessante. E pode até parecer estranho. Como é que eu posso me alegrar diante do sofrimento? Ele está pedindo que eu me alegre por ser participante do sofrimento de Cristo. E quando falamos de sofrimento, meus irmãos, é claro que podemos sim nos entristecer, podemos sim clamar ao Senhor, podemos chorar, podemos lamentar, mas podemos sentir o peso dessa provação, dessa luta. A palavra do Senhor nos ensina a orar, pedindo também a Ele que nos livre do sofrimento. Nós devemos tornar o quê? As nossas orações conhecidas diante de Deus. Nós fazemos isso como igreja. Nós compartilhamos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E os irmãos nos auxiliam em oração para passarmos por isso. O que Pedro está dizendo é que no meio do sofrimento, a nossa atitude deve ser de alegria, de regozijo. Porque nós sabemos de uma coisa, que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E isso é uma evidência de que fomos salvos pelo Senhor. Sofrer pela causa do Evangelho é um privilégio que Deus nos concede, na medida que avançamos, na medida em que nos parecemos mais com Jesus, seu Filho. Mas é claro, meus irmãos, que os sofrimentos de Jesus, apesar de sermos coparticipantes dos seus sofrimentos, os sofrimentos de Jesus é incomparavelmente maior do que qualquer ser humano já experimentou. Isso pode até soar estranho aos ouvidos de muitos. Mas, irmão Alex, muitas pessoas naquele tempo foram crucificadas. A crucificação era uma forma de punição, era uma forma de
pena de morte. Então, muitas pessoas foram mortas dessa forma e até de forma mais terrível. Então, por que o sofrimento de Cristo é incomparável? Antes mesmo de Jesus vir a este mundo, o Filho de Deus se fazer carne e habitar no meio de nós, o profeta Isaías, ele já dava essa resposta, ali no capítulo 53. No verso 5 ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí no verso 10, veja o que diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Portanto, os sofrimentos de Jesus na cruz é infinitamente maior do que os nossos sofrimentos, do que os sofrimentos desta igreja, na qual Pedro escreve essa carta. Infinitamente maior do que qualquer sofrimento que qualquer ser humano, qualquer homem ou mulher já experimentou, porque ali ele carregava sobre si, no madeiro, os nossos pecados, mas principalmente a ira de Deus que estava sobre ele. Nós precisamos pensar sobre isso. Por isso, quando você imaginar a cruz e o sofrimento daquele que estava pendurado, do nosso Salvador no madeiro, lembre-se sempre, a ira de Deus estava ali, derramada sobre ele, para que nós, filhos de Deus, seus eleitos, pudessem ter vida. O ponto, então, que Pedro levanta para os seus leitores, é se Deus não poupou o seu próprio filho, ali na cruz, não o livrou do sofrimento, seremos também, como filhos de Deus, provados. Quando você estiver passando pela dor, pelo sofrimento, pense nisso. O Filho de Deus não foi poupado de passar pela dor. E aí Pedro conclui o verso 13 dizendo: para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se nos alegramos como igreja, como servos de Deus, como filhos do Senhor, em meio ao sofrimento, imagine a nossa alegria quando estivermos na consumação. Nós exultaremos de alegria, será maravilhoso. E aí nós temos essa esperança. E eu gostaria que você pensasse sempre acerca disso, dessa esperança que o Senhor nos dá. Jesus vem, meus irmãos. Jesus vem. E ele se revelará em glória, conforme Pedro, ele afirma no verso 13. Como igreja do Senhor que somos, nós temos essa rica esperança. Esperança essa que o mundo não tem. O mundo rejeita essa esperança. Mas nós nos agarramos a ela. Na primeira vez, o Senhor, ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer numa cruz. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Mas na segunda vez, ele virá como leão, com autoridade. Aquele que irá exercer a sua autoridade sobre toda a carne, sobre todo o indivíduo, sobre todos aqueles que creem no Senhor e também sobre todos aqueles que negam o seu nome. Ele virá na segunda vinda do Senhor como um rei, e ele reinará de forma suprema sobre tudo e sobre todos. Ele tem essa autoridade para julgar. A esperança que a Bíblia nos dá, irmãos, remete a essas promessas futuras. Não que Deus não nos livre nesta vida de coisas más,
do sofrimento, de tribulações, é claro que o Senhor nos livra. Nós oramos, nós clamamos a Ele, e Ele nos livra. O que nós devemos entender, meus irmãos, é que a nossa vida, a nossa esperança, ela não está neste mundo. Nós não olhamos para este mundo como se fosse tudo o que temos. Como se depositássemos tudo neste mundo, nessa vida. Não. Este mundo está em trevas, está arruinado pelo pecado. Nossa esperança está nas promessas feitas pelo Senhor, na vinda gloriosa de seu Filho e na restauração final de todas as coisas. É isso que nos prendemos. Somente quando Cristo vier, é que nós desfrutaremos da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira santidade, da verdadeira esperança. E até lá, irmão, até lá andaremos por fé, neste mundo de sofrimento e hostil à mensagem do Evangelho. Até lá será assim. A terceira recomendação de Pedro nesse texto, nós encontramos no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Um dos tipos de perseguição que aqueles crentes enfrentavam eram a injúria e a calúnia. O Pedro já havia mencionado isso no capítulo 2, no verso 12. Ele disse assim, ó, como os crentes deveriam agir diante daquilo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, o que os ímpios estavam fazendo aqui? Eles estavam comparando os crentes a malfeitores, a bandidos. Isso era uma forma de caluniar, de manchar a honra daqueles irmãos. Mas tudo isso era mentira. E é interessante que o que Pedro fala sobre este povo que está sendo injuriado, caluniado, é que eles são bem-aventurados, eles são felizes. E por que eles deveriam se sentir felizes diante disso? E Pedro vai dizer, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vocês são habitados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus que habita em vocês. Nós precisamos também entender isso. Nós somos salvos. Resumindo, é isso que Pedro está dizendo. E nós precisamos lembrar disso, quando passamos por coisas desse tipo. Ser perseguido no trabalho por anunciar a Cristo, ou por falar a um amigo acerca da palavra de Deus, ou numa faculdade, ou num colégio. Nós seremos alvos de perseguição, na medida que formos mais fiéis a Deus. E mesmo diante deste cenário, nós devemos lembrar, eu sou um salvo na pessoa de Cristo. Talvez a perseguição, no nosso contexto, ela fique até em segundo plano. O que mais machuca o nosso coração talvez seja o fato de pessoas começarem a zombar do nome de Cristo. Não é isso? Você está ali pregando e pessoas passam e zombam. Você está fazendo ali um culto campal, falando do Evangelho. E aí as pessoas passam, zombam da nossa fé. Ou ridiculariza o próprio nome de Jesus Cristo. E aí nos lembramos, nós somos bem-aventurados, porque eu sou um salvo. E aí nós devemos nos alegrar nisso. É isso que Deus lembra a Paulo ali em 2 Coríntios 12. Quando Paulo ele diz que clama por 3 vezes ao Senhor, pedindo o quê? Que o livre daquele espinho na carne. Ele não diz
o que é esse sofrimento. Mas ele chama aquela provação de espinho na carne. E ele diz que clama ao Senhor por 3 vezes, mas a resposta que o Senhor dá é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha salvação te basta. E aplicando isso para as nossas vidas, e dentro desse contexto das perseguições que Pedro tanto menciona, às vezes olhamos para o cenário na nossa vida, de sofrimento, de dor, de perdas, e aí esquecemos desse detalhe tão maravilhoso. Apesar de nossas enfermidades, apesar das nossas perdas, apesar de tanto sofrimento, nós somos salvos em Cristo. Nós temos esse rico tesouro. Nada e ninguém pode nos retirar isto. Portanto, por mais que venhamos a sofrer, temos uma grande alegria, algo que ninguém pode tirar de você. Temos o Espírito de Deus habitando em nós, estamos guardados nele. Nos momentos de angústias, nas horas da luta, você tem pensado sobre isso? Ou você tem olhado para o teu problema e se esquecido deste fato tão importante? Você agradece ao Senhor pelo dom da salvação? Você entende que se não fosse por Ele, você seria uma dessas pessoas que estariam perseguindo, ridicularizando a palavra do Senhor, desprezando, tendo um coração insensível ao Evangelho? Louvemos ao Senhor, porque foi Ele que fez essa obra. E nós devemos nos alegrar e pensar sobre isso. A graça do Senhor nos basta. Pedro ensina para aqueles irmãos: se vocês são perseguidos por causa do nome de Cristo, se alegrem, se regozijem nisso. Essa é uma grande notícia. A quarta recomendação, versos 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como o assassino ou ladrão, ou um malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro está dizendo: meus irmãos, os sofrimentos que eu tenho falado até agora, eu estou tratando acerca de sofrer por causa do nome de Cristo. Sofrer por causa do nome do Senhor, por causa da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. Se você está sofrendo por ser um cristão, e não aquele tipo de sofrimento que é tão comum nos nossos dias, que é sofrer por causa de pecados praticados, se você está sofrendo por levar o nome do Senhor, isso é bem-aventurado. Mas vocês não venham sofrer. E aí ele coloca aqui algumas categorias que dificilmente algum crente faria. E ele diz: não sofra, porém, nenhum de vocês, como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, infelizmente, meus irmãos, é claro, isso acontece muito. Muitos crentes sofrem, não por causa de Cristo, mas por causa de seus próprios pecados. O sofrimento que há no mundo, é natural que eles sofram consequências de seus pecados. Mas há crentes também que sofrem por causa de pecados, por causa de atitudes que não deveriam tomar e acabaram tomando. E aí Pedro ele vai dizer: olha, se alguém sofre dessa forma, isso é justo. Alguém que pratica o mal, esse vem acolher o mal. É a lei da semeadura. Aquilo que plantamos
nós iremos colher. Mas a questão de Pedro estar colocando isso em palavras é dizer, olha, cada um de vocês viva uma vida de modo exemplar. Examinem os seus atos. Mas caso vocês tomem uma atitude reprovável, vocês terão que arcar com essas consequências. Vocês sofrerão. E ele continua, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Se somos fiéis a Deus no nosso trabalho, no colégio, nos nossos parentes, como eu já disse, isso será motivo de perseguição. Você será excluído de grupos zombados por seu modo santo, pelo modo de falar, por você se guardar até o casamento, aos jovens. Aqueles que permanecem fiéis nos seus compromissos e leais com sua esposa, com o seu marido. Em algum momento, você será ridicularizado. Porque você anda na contramão deste mundo corrompido. Mas não se envergonhe por ser assim. Ele vai dizer. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Nós não precisamos ser aceitos em um mundo caído. Nós queremos muito receber a aprovação de homens e de um mundo caído. Precisamos ser aceitos e aprovados por Deus. É isso que nós precisamos buscar. Buscar honrá-lo em todas as nossas ações e atitudes. A quinta recomendação de Pedro, versos 17 e 18. E um texto aqui muito importante. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aí nós devemos prestar muito atenção nesse texto. O projeto de Deus para nós, o seu povo, é nos transformar gradativamente à imagem de seu Filho. É por isso que Ele nos salvou. Deus se agrada tanto em seu Filho que Ele deseja que nós, que fomos chamados por Ele, venhamos de forma gradativa a nos parecer mais com Cristo. E Jesus veio a este mundo e sofreu. Quando mais nos parecemos com Cristo, mais entendemos que o sofrimento faz parte da nossa chamada. Nós somos constantemente disciplinados pelo Senhor. Mas a disciplina do Senhor, o que implica? O que Ele diz sobre isso? Significa que Ele nos ama. Como é dito lá em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a todo aquele que amo. E aí vai dizer, sê pois zeloso e arrepende-te. E talvez uma das perguntas que aqueles irmãos tivessem falando para Pedro, e até algo comum de ouvirmos estes dias, nos nossos dias, é porque os crentes sofrem e os ímpios não. Muitas vezes eles não sofrem. Talvez você já ouviu isso e talvez você já tenha até falado acerca disso. Quando Pedro ele fala que o juízo começa pela casa de Deus, aqui não significa um juízo de condenação. Não é sobre condenação que Pedro está falando. Ele está falando de purificação. O fogo refinador que ele falou lá no verso 12. É um julgamento para aprovar aqueles
que estão sendo experimentados, aqueles que pertencem a Cristo. A cena é que Deus começou a julgar dentro da igreja. Não significa um juízo de condenação, mas de tratar o povo, purificar este povo, que mais tarde o Senhor ele passará a julgar aqueles que estão lá fora. Então, nas palavras de Pedro, ele fala que primeiro a ocasião de começar o juízo vem por nós. Nós experimentamos as dores, nós experimentamos os sofrimentos, nós experimentamos as lutas, nós somos provados por Deus. E Ele permite este cenário na nossa vida. E Ele está no controle de tudo. E Ele diz que este momento, esta ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, pela igreja, é chegado. E Ele está falando aqui dos sofrimentos que acomete a nossa vida. O juízo de Deus em disciplinar o seu povo é visando nos fortalecer e não nos condenar. A ira que estava destinada para nós foi lançada sobre o Filho de Deus. Por isso nós não experimentaremos essa ira. João 5:24 diz: aquele que crê em mim não entra em juízo. Não entra em juízo. Na disciplina de Deus, ou no julgamento feito por Ele em seu povo, pecados estão sendo eliminados. E aí nós crescemos em confiança, em fé, em santidade. Nós crescemos como o povo de Deus. E aí Pedro ele vai lançar duas perguntas, nesses dois versos que lemos. Uma pergunta nós encontramos no verso 17 e a outra no verso 18. E a primeira pergunta que ele faz é: se primeiro vem por nós o juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, meus irmãos, se Deus não tem poupado o seu próprio povo de um juízo purificador, qual será o fim daqueles que não se submetem ao Evangelho? Qual será a vida do ímpio? A igreja está sendo tratada pelo Senhor agora. Mas no porvir, nas promessas que o Senhor tem nos feito, nós não experimentaremos mais dor alguma, nenhum tipo de sofrimento. E enquanto os ímpios se aproveitam o máximo deste mundo, porque é o máximo de paraíso que eles terão, após o juízo, ou no juízo, eles terão um triste fim. E aí, se o povo de Deus experimenta esse fogo purificador vindo da parte de sua parte, da parte de Deus, o que ele fará com o ímpio? É essa pergunta que Pedro lança. E ao escrever essa carta e dizer para o povo: olha, vocês estão sofrendo, mas um dia o Senhor irá julgar todos aqueles que têm perseguido vocês. O Senhor fará isso. E a segunda pergunta que Pedro faz no verso 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aí ele está reforçando o ensino do Antigo Testamento, de Provérbios 11:31, que diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, quanto mais somos punidos, ou passamos por lutas e provas, ou pelo juízo de Deus, como é aplicado aqui por ele, dito por Pedro,
Imagina o que acontecerá com o ímpio, meus irmãos. E aí o justo aqui na linguagem bíblica não é aquele que é justo pelas suas próprias práticas ou méritos, mas é aquele que é justificado por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E aí, se ele é salvo com dificuldade, essa dificuldade aqui não está em Deus em salvar, porque Deus não tem dificuldade em salvar aqueles a quem Ele escolheu. Não existe dificuldade alguma da parte de Deus em salvar os objetos de seu amor. Não há. As dificuldades aqui no texto são os sofrimentos. A expressão seria, parafraseando aqui o que Pedro disse, nós poderíamos dizer assim: se em meio dos muitos sofrimentos nós somos salvos, se neste mundo o crente passa por tantos sofrimentos e dificuldades, o que vocês acham que acontecerá com os incrédulos? Nós sofremos, sim. Sofremos as consequências de um mundo caído em trevas, em pecado. Nós sofremos pelo pecado praticado no Éden. Nós envelhecemos, nós morremos. Nós adoecemos. Nós passamos por tudo isso. Mas no porvir, nós estaremos preservados de todo este mal. O mal não mais irá nos acometer. Mas para o ímpio, mais dor e sofrimento que ele experimentará. Como foi dito por Paulo em Atos 14, o verso 22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus também disse que o caminho para a salvação, o caminho é um caminho estreito, mostrando a dificuldade de chegarmos até lá. Nós estamos guardados e salvos na pessoa de Cristo, mas isso não significa que a nossa jornada será tranquila. Nós seremos angustiados, perseguidos, caluniados. Nós passaremos pelos horrores do sofrimento, das angústias, das tribulações. Nós passaremos pela doença, pelas enfermidades, pelas angústias e pela morte. Mas nós podemos descansar, meus irmãos, nas promessas feitas pelo Senhor. Que em tudo isso o Senhor estaria conosco. E nós podemos nos alegrar. Nós temos a quem abraçar, nós temos a quem procurar. Eu vi um vídeo da escritora Raquel de Queiroz, e ela falava sobre a incredulidade de seu coração. Ela morreu como uma mulher que não cria no Senhor. Mas ela declarava que essa situação dela era uma situação muito terrível. Porque ela não tinha a quem procurar. Mas aquele que tem fé, ele sabe a quem ele pode se chegar. Nós podemos ali no nosso quarto, na nossa intimidade, orar a Deus, sabendo que Ele nos ouve. Nós estamos aqui reunidos nessa noite porque nós cremos em um Deus que existe. Ele é real. E eu não sei se todos vocês creem nesse Deus, em que a grande maioria daqui crê. Mas eu creio que esse Deus que me salvou, Ele também pode salvar a tua vida. Deste mal que está prometido. E também te dá essa esperança maravilhosa, a qual nós depositamos como filhos de Deus em suas promessas. Para que naquele grande dia do juízo, você está no lado daqueles que foram guardados, separados, escolhidos.
na qual ouviremos nosso Pai: vinde benditos para o descanso eterno. Você se alegra nisso ou isso te causa terror? Mas se hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje Deus pode, pela misericórdia infinita dele, salvar a tua alma. E a sexta e última recomendação de Pedro, no verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, ele não está escrevendo essa carta para descrentes. Ele destina essa carta para a igreja, para crentes, crentes perseguidos, crentes que passavam por lutas e perseguições, dificuldades. E o que Pedro vai dizer, olha, nada vai acontecer fora da vontade soberana do Senhor. E aí ele pede duas coisas à igreja. São duas obrigações. A primeira, submetam-se ao seu fiel Criador. O crente deve se entregar, se submeter, dar a sua vida diariamente nas mãos desse Criador. É claro que o Senhor, Ele nos salvou, Ele chamou, Ele nos convenceu, Ele fez todo o trabalho. Nós cremos nisto, que todo o processo da salvação foi feito por Ele. E nos submetemos a isto. E todos os dias devemos dizer: Senhor, continua tomando conta da minha vida, das minhas atitudes. Que eu não venha te envergonhar em meus atos diários, mas que eu venha te honrar. Que cada palavra que eu falar neste dia, que cada passo que eu der, o teu nome venha a ser exaltado. Se submetam a Ele. Deus é de fato o Senhor e Criador de todas as coisas. Mas não apenas isso. Além de Criador, Ele também é sustentador de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador, nos acolheu como filhos. E nos submetemos a Ele e à sua autoridade. E aí, como Criador, Ele tem todos os recursos em suas mãos para usar em nosso auxílio, segundo a sua vontade. Então, por mais que olhemos para este mundo com desprezo e achando que as coisas não irão melhorar, nós devemos entender que sim, o Senhor ouve a nossa oração e nos livra também do mal neste mundo. Não é simplesmente se render à dor, ao sofrimento, mas entender que Deus está no controle para nos livrar, se essa for a vontade dEle. Diante disso, temos a segunda obrigação: continue a fazer o bem. E é assim que Pedro vai encerrar o capítulo 4. Se você firmou com Deus o compromisso de segui-lo, seja então fiel a Ele em cada momento. Ame a Deus e ao próximo de todo o teu coração e confie na sua misericórdia, porque nós temos um Pai amoroso. E aí, para concluirmos, meus irmãos, passamos nessa vida por angústias que muitas vezes buscam nos roubar a paz. Nós ficamos aflitos, temerosos, inseguros diante disso. Ainda que o futuro seja incerto aos nossos olhos humanos, a minha oração é que encontremos em Deus o refúgio e o alívio de todos os nossos anseios. Deus irá nos provar ao longo de nossa caminhada, mas Ele pede que nos alegremos porque vamos participar da revelação de sua glória, e no futuro descansaremos nele
de todo o sofrimento. Amém? Aquele que nos visitam, aqueles que ainda não tomaram uma decisão de vir a Cristo, eu queria neste momento falar isso para você, dessa necessidade que é real. Você precisa de um Salvador. Eu queria dizer que a mensagem do Evangelho é uma mensagem dupla. Ela apresenta duas grandes notícias. Ela apresenta uma má notícia e uma boa notícia. E a má notícia é que você é um pecador. E que você estará no inferno, caso não abrace essa boa notícia. E a boa notícia, as boas novas do Evangelho, é que há sim salvação para todos aqueles que o buscarem. O Senhor não lançará fora nenhum daquele que declarar a sua fraqueza, a sua incapacidade de ser salvo. Mas Ele pode salvar a tua vida, Ele pode salvar a tua alma. E eu queria falar sobre Ele e dizer que Ele pode salvar sim a tua vida. Há alguém nesta noite que queira entregar a sua vida a Cristo Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu queria orar por você neste momento. Há alguém? Ou todos aqui fazem parte deste povo que estará mais à frente com o Senhor, salvo, e que não irá experimentar no porvir a sua ira? Alguém? Levante uma de suas mãos. Não havendo, vamos orar nesse momento em agradecimento. Há uma pessoa? Amém. Vem aqui na frente, meu irmão, por favor. Por favor. Nós iremos orar por você. Há uma segunda pessoa? Há uma segunda pessoa, amém. Há uma terceira pessoa? Amém. Queria chamar aqui o pastor Sandro. Chamar aqui o pastor para orar e... Amém. Então, o Vitor e o Tiago, eles já tomaram a decisão por Cristo anteriormente, mas hoje eles entendem que precisam se reconciliar com o Senhor. E pela graça de Deus, nós temos o privilégio de poder ver pessoas se voltando para Cristo, se arrependendo dos seus pecados, e hoje, pela graça de Deus, voltando novamente para a casa do Pai, como a gente percebe o filho pródigo fazendo isso, e o Pai sempre recebe de braços abertos. Porque bem sabemos, irmãos, que foi Cristo que pagou um alto preço, e Ele proporciona isso para a gente, pecadores, e pela graça de Deus podemos nos alegrar e ver o Vitor, o irmão Tiago também, se voltando e tomando essa decisão agora de se comprometerem com Cristo. Então vamos orar por eles nesse sentido, para que Deus possa fortalecê-los, e assim eles darem continuidade a essa vida de comunhão com Deus. Vamos orar? Ore juntamente comigo. Deus, muito obrigado pela Tua graça maravilhosa, Tua graça que regenera, transforma e principalmente nos sustenta. Muitas vezes nós caímos nos nossos pecados, deixamos com que os nossos desejos pecaminosos nos dominem, mas o Senhor que começou uma boa obra é fiel para completá-la. E eu te louvo pelo que o Senhor está fazendo aqui na vida do Tiago e do Vitor, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, está trazendo eles de volta, está fazendo com que eles se arrependam dos seus pecados e aqui diante da Tua igreja se comprometam com a Tua palavra. Obrigado por isso. Que o Senhor possa, a partir de hoje, continuar cuidando deles, da família deles em especial também, para que eles continuem firmes na Tua palavra, temendo ao Senhor, perseverando em uma vida de santidade, e que nós aqui como igreja local possamos ajudá-los, amá-los nessa caminhada, que bem sabemos que somente pela Tua graça podemos permanecer e ir até o fim. É o que nós te pedimos, agradecemos pelo Teu cuidado, pelo privilégio de ver corações se rendendo a Ti. Em nome de Cristo. Amém. Pode ser.